pessoal, que bom que você chegou até aqui. Então quer dizer que você está preocupado com a aquisição que você acabou de fazer, então você quer saber como é que nós vamos fazer as preocupações para a instalação do ar-condicionado. Então vamos fazer assim, vamos parar de delongas e vamos dar uma olhada no meu computador. Eu vou dar um exemplo aqui, gente. Esse vídeo aqui é baseado no Daikin, então tudo que eu for falar, eu vou falar no Daikin. Mas essa leitura a gente pode fazer de todas as máquinas. Vamos começar com Daikin. Então essa daqui é da Daikin. Eu vou compartilhar agora minha tela que vocês vão dar uma olhada. Vamos lá? Gente, olha para os lados de vez em quando, eu não sou louco, tá? É que eu tenho outras telas. Eu trabalho em alguns momentos até com 4 telas. Então o pessoal às vezes pode achar que eu sou louco, fico olhando para o lado, mas não sou louco não. Vamos lá. Esse daqui é o manual de instalação da Daikin, que também vem junto com a sua máquina. Mas se você... Eu estou te passando para você assistir esse vídeo antes da instalação. Então, faz o seguinte. Baixa ele. No link desse vídeo tem lá. Biblioteca do cliente. Pode baixar o manual de instalação direto da biblioteca do cliente e já ter ele aí na sua máquina. Então aqui a gente tem... Aqui vão algumas preocupações. Então... É bom dar uma olhada, mas eu quero ir direto. Aqui diz tudo o que vem junto com o Daikin. É bom você saber. Aqui, preocupações com o local. Também é legal você ver. Mas vamos começar falando dos diagramas. Vamos falar dos diagramas, falar dos desenhos, né? Então tá, olha só. Olhando de frente, sua máquina, ela não pode ter um ângulo maior. Vou até deixar maior isso daqui para a gente conseguir ver bem, ó. Ela não pode ter um ângulo maior que 3. Pronto. Ó, ela não pode ter um ângulo, tá vendo o ângulo aqui, ó? Ele tem que ser, no máximo, 3 graus ou menos. A mesma coisa olhando de frente e olhando de lado, ou seja, não dá para deixar na ribanceira. Dá para colocar em telhado, mas em ribanceira não. Lembrem-se disso, tá? Então, esse desenho é super importante para a gente dar uma olhada. Ó, aqui vai dizer, ó, posicione a unidade sobre uma superfície horizontal. Qualquer inclinação na unidade, de frente para trás, de esquerda para direita, deve ser de 3 graus ou menos. Sempre lembre disso. E aqui começa o desenho de como nós vamos botar a condensadora. Vocês estão vendo que ela tem que ficar afastada 10 centímetros da parede, aquela parte que tem ali, a parte de alumínio, parte do trocador de calor. E olha só, se ela ficar de frente em uma parede de 1,20 m, 1,20 m ou menos, ela tem que ficar mais distante que 35. Ou seja, nós estamos falando aí, gente, quando a gente vê 100 e vê 350, estamos falando em milímetros. Sempre que a gente olhar esse manual, ele está em milímetros. Pode ver que está aqui escrito na unidade, milímetros, tá? Então ele tem que ficar 10 centímetros da parede, o suporte já respeita isso, ou 35 da parede se ele estiver de frente, com aquela parte do ventilador, tá? Vamos falar de paredes laterais. Tem que ter mais de 50 centímetros nas paredes laterais. Lembrem-se disso. É importante esse número. E aqui a gente tem uma visão agora por cima, 10 centímetros para trás, 35 para frente. 50, ó, 50 de um lado, 50 de outro. Estamos falando aqui, gente, não é centímetros, é milímetros, tá? 50 milímetros, 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros de um lado, 5 do outro. Vamos dar uma olhada. Esse daqui é o gabarito de instalação que o instalador vai colocar lá. E aqui a gente começa a dar uma olhada, sempre em milímetro. Então, a Daikin, o que ela exige? Olha só, na sua evaporadora, aqui vocês viram da condensadora, tá? Daqui a pouco nós vamos falar de altura também da condensadora, mas vamos falar de evaporadora, ó. A Daikin exige o quê? Ela exige que esteja, ó, 3 centímetros ou 30 milímetros ou mais, ou seja, dá para colar ela bem lá no teto, ó. A Daikin permite, ó, 3 centímetros. Tá vendo que aqui, ó, ela fala aqui que tem que ter a tubulação. Então nós vamos sair com a tubulação da máquina. Aqui fala, ó, corte o tubo de isolamento térmico do tamanho apropriado e enrole com fita adesiva ou aquela fita de... Não é elastano que chama. Ah, esqueci o nome da fita, mas é a fita que a gente usa para isolamento, tá?
A gente tem que fazer isso daí, olha só, aqui vai falando tudo. Enrole o tubo com isolamento com a fita de acabamento de baixo para cima. Então a gente vai fazendo isso. Gente, embora aqui tá parecendo uma coisa só, não é. A gente isola os dois tubos, eles são isolados separadamente. Não é nada junto, tá? É separadamente, um tubo e outro tubo. Não é junto, lembrem-se disso, tá? O seu kit, ele vem também com o seu filtro de ar. Ó, aqui novamente, a gente precisa deixar o quê? 5 centímetros nas laterais, tá? Então, 30 em cima, 5 nas laterais. Ele vem com o seu filtro de ar. Aqui diz a parte... Ó, gente, essa parte é de extrema importância. Nós vamos falar de tubulação, tá? Então, aqui diz o quê, ó? Comprimento máximo da tubulação. Eu vou até botar aqui, que aí eu vou marcando para vocês. Gente, eu sou professor. Então, às vezes, eu fico até chato falando, tá? Então, não repara não. Bota o vídeo na velocidade 10. Mas é porque eu tento ser o máximo didático possível, tá? Então, o que tá falando aqui, ó? Comprimento máximo permitido da tubulação para uma máquina de 9, 12 e 18 centímetros. Comprimento máximo. 9, 12, 18 centímetros, 15 metros. 24 centímetros, 30 metros. Comprimento mínimo da tubulação. Não pode ter menos que isso. Não pode ter menos que quanto, Marco? 3 metros. Gente, isso daqui não sou eu que estou falando, não são vocês que estão inventando. Isso daqui é o que tem que respeitar. Se o instalador em algum momento falar, não, mas não é, tá no manual de instalação, segue ele, não tem que conversar, tem que seguir o manual de instalação. Ó. Altura máxima permitida da tubulação, 12 metros para a máquina de 9, 12 e 18, 20 metros para a máquina de 24. O que significa desnível? Tubulação lá em cima, o resto aqui embaixo. Então, esse desnível tem que respeitar na máquina de 9, 12, 18, 12 metros. Na máquina de 24, 20 metros. Eu vou deixar aqui maior para a gente conseguir enxergar melhor. Agora eu acho que ficou melhor, né? Ó, agora ficou fera. Vamos lá, ó. Fluido adicional. 20 gramas de fluido refrigerante para tubulação com mais de 10 metros. Então, é 20 gramas por metro. Então, até 10 metros, a máquina da Equim não precisa de fluido refrigerante, tá? 0, de 9 e 12. A de 18, até os 15 metros, não precisa de fluido. E a de 24, mesma coisa, 20 gramas por metro, a partir de 10 metros de comprimento. Então, tenham isso, gente, em mente, tá? Lembrem-se disso, tenham isso em mente. Aqui vai falar da tubulação, beleza. O fluido refrigerante da nossa máquina, qual que é? É o R32. Se for uma máquina EcoSwing, EcoSwing Gold e Multilight, R32. Se for um Multisplit com 410, Multisplit convencional, Multisplit Advance, que a gente chama, esse daí é 410, tá? Então, aqui vão mais alguns detalhes. Vocês têm sempre, gente, vamos sempre assim. O que eu falo sempre, vamos respeitar as características do produto. Não adianta a gente não respeitar. Falando agora da condensadora. Tá vendo aqui, ó? Tem que deixar um espaço do teto dela até onde ela vai encostar lá de 30 centímetros ou 300 milímetros. Não deixar apertadinho. Eu sei que fica mais bonito próximo, mas a gente precisa desse espaço. Então, aqui são 30 centímetros. Olha só. Distância lateral dela precisa ter da parede 25 centímetros. Gente, temos que respeitar. Aqui, ó. Na atenção, aqui a gente fala do mínimo. Isso daqui é super legal, gente. Se vocês ficarem só nessa precaução aqui, já é o suficiente. Aqui vai falar da válvula, olha só, essa parte vem junto com o seu equipamento, tá? Então, ó, retire os parafusos da tampa da válvula, deslize a tampa para baixo para removê-la. Como fixar? Terminou? Põe tudo no lugar. Por quê? Essa tampa aqui que vai garantir que não entra água no seu equipamento, a gente precisa cuidar. Ó, onde houver perigo de queda da unidade, use
pés aparafusados ou fios. Ou seja, se você for deixar essa máquina no solo, o que eu falo? Coloque um calço de borracha. Vai deixar pendurado, vamos lá parafusar no suporte. Tá bom, gente? Vamos diminuir aqui. Aqui a gente vai falar de como é feita toda a parte do encaixe. Aqui nós vamos mostrar como é feito para fazer a instalação. Nesse caso aqui na lateral é quando a gente usa ali a tampa de serviço. Aqui vocês não precisam se preocupar, tá? Que isso daqui quem vai usar é um instalador. Mas é bom vocês saberem que ele vai mexer assim. Aqui quando a gente abre a tampa, olha só, aqui são os ganchos. É bom vocês conhecerem. Aqui nós vamos falar da unidade interna, da placa de montagem, como que é aquela que vai na parede, como que a gente vai fixar ela. Aqui como é feita a fixação. Tem que ser feito a gente quando faz a unidade interna, a gente tem que se preocupar em deixar tudo no nível. Tá vendo aqui, ó, sem folga. Aqui mostra tudo certinho como nós vamos fazer. Por que que a gente se preocupa com isso? Porque isso tudo que vai garantir o nosso equipamento estando ok. Olha só, agora nós vamos falar de parte elétrica, isso daqui é super importante, tá vendo? Fiação, não utilize cabo ou extensões com emendas, pois eles podem causar superaquecimento, então cabo diretão. Não utilize peças elétricas adquiridas localmente dentro do produto. Tá vendo? Não utilize peça elétrica adquirida localmente dentro do produto. Não ramifique. Gente, o que tá. Você tem que pôr a mais. Esquece mexer nisso daí por fora. Aqui nós vamos fazer o que? Aqui diz como tem que ser colocado os terminais. Toda fiação de ar-condicionado tem que ter terminal. Então você vai dar uma olhada aqui como que é feito. Aqui nós vamos ter 2 cabos. Aqui vai ficar melhor, vou mostrar aqui não. Unidade interna. Vamos deixar grande. Depois dessa, eu acho que vocês viram um instalador de ar-condicionado. Unidade externa. O que eu tenho na unidade externa, tá? Eu vou ter, olha só, eu vou ter aqui uma fase. Opa, aqui, vamos lá. Entrou da rua. Então aqui chega energia, tá? Ela vai passar por um interruptor diferencial residual ou um DR. Depois ela passa por um disjuntor. Aí ela vem aqui. Nós vamos ter o quê? Fase e neutro, se for 220 monofásico. Se for 220 bifásico, ou seja, 2 fases de 127, nós vamos ter fase e fase. E essa bolinha aqui é o terra e terra. Então, fase neutra, fase e terra. Sempre tem que ter aterramento. Na fiação que vem da rua, se for um equipamento de 9, 12, 18, 24 mil BTUs, cabos de 2,5, que vai mudar o tamanho do disjuntor para a máquina de 24 mil BTUs, mas nós vamos falar dele. Quando sai da máquina e vai para unidade interna. Na hora que sai da máquina vai sair o quê? Um cabo. Olha só, nós vamos usar um PP, cabo PP, aquele de 4 vias de 1,5. Vai sair um cabo, e ele é colorido, por isso que a gente usa ele. Cabo 1, cabo 2, cabo 3, cabo 4. Nós vamos fixar eles nessa sequência e vamos gravar a sequência aqui. Então nós vamos ter o cabo 1, energia, cabo 2, energia, cabo 3, comunicação e cabo terra de um para o outro. É assim que a gente vai fazer. Então o aterramento vem para a unidade externa e vai para a unidade interna, tá, gente? Por que isso, Marco? Porque a gente alimenta a unidade externa, depois a gente leva para a unidade interna. Por conta de choque. Se você alimentar a parte interna e de repente você vai encostar nessa máquina internamente, você pode tomar choque. Então, para segurança, sai da máquina externa e vai para a interna. E não sai da interna e vai para a externa, tá bom? Aqui nós vamos falar um pouco sobre drenagem, ó. Tá vendo aqui? Não é preciso usar sifão para drenagem. Aí, aqui nós vamos falar aqui, ó. Se for necessário usar a extensão de mangueira para drenagem, como ela deve ser feita. Aqui, gente, sempre nós vamos falar sobre como é feito agora aqui, como a gente vai fazer para tubulação, como é que a gente faz, a gente usa o equipamento, como é que a gente vai fazer as flanges. Então, aqui tem todo o descritivo que o seu instalador vai fazer. O que ele vai fazer? Ó? É obrigatório
mais uma coisa obrigatória. É obrigatório fazer vácuo na máquina. O que é o vácuo? É tirar toda a umidade da máquina. Não tem como você instalar uma máquina sem fazer o vácuo. Seja ela Daikin, seja ela qual for, todo equipamento que você tiver, inverter, tem que ser feito o vácuo na máquina. Sempre. Não existe exceção, tá, gente? Isso daí é uma regra. Como funciona o vácuo? Aqui vai explicar como é feito o vácuo, mas eu gosto de falar assim, a gente sempre faz o vácuo deixando a máquina no mínimo possível. Lá com o vacômetro marcando ali 150 microns, para a gente deixar aquela super enxutinha, tá? Aqui nós vamos falar um pouco de como é feito, ó. E nós usamos terminais, como os terminais são presos, não se deixa o fio lá solto, a gente usa sempre de maneira correta com o terminal, tá? Aqui tem que fazer uma operação experimental e aqui diz como que é a operação experimental, tem que ser feito. E aqui a gente tem que fazer o quê? Ticar a verificação. Então foi feito certo, foi feito certo, foi feito certo. Caso vá recolher o gás, aqui mostra como é feito o recolhimento do gás de forma segura. Então, gente, esse daqui é o nosso módulo. Espera aí que eu vou aumentar aqui minha fotinho para vocês verem meu vídeo aqui. Esse daqui é o nosso primeiro módulo que eu mostro para vocês a importância de seguir o manual de instalação. Então, você não precisa ser um instalador, mas se você seguir o vácuo, se você seguir o manual de instalação, se você respeitar os distanciamentos, as metragens dos tubos, nós não teremos problemas, tá? Então agora vamos para o próximo, que é o quê? Agora nós vamos ver na prática o manual. Olha só, já ouviu falar em manual de operação? A Daikin tem também. Está disponibilizado também, assim como está nesse vídeo. Vai lá, Biblioteca do Cliente. Clica lá, tem lá manual de operação e você vai entender como usar o seu Daikin na teoria e depois vamos ver na prática. Então, aproveite e já faz a próxima aula, não perde tempo não, que esse cursinho aqui eu fiz exatamente para você, nosso cliente. Mais uma vez, muito obrigado em ter adquirido um ar-condicionado conosco.